Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre drenagem linfática, tá? Eu já comecei dentro de sala de aula a explicar um pouquinho pra vocês sobre, mas eu vou recapitular, tá? Que eu acho importante para fixar bem o conteúdo na cabecinha de vocês. Quando a gente fala de drenagem linfática, né, de sistema linfático, eu tô passando o material aqui embaixo, por isso que às vezes eu vou olhar, vocês vão me ver olhando aqui um pouquinho mais para baixo, tá? A gente tem alguns princípios que precisam sempre ser obedecidos, né? A direção, a frequência, a intensidade. Eu comentei com vocês a respeito de duas direções que nós trabalhamos, né? Na drenagem linfática, a gente trabalha basicamente com uma, que é a centrípeta. Nós temos a centrípeta e a centrífuga, né? Centrípeta, o movimento é feito de extremidades para a região cardíaca, centrífuga de região cardíaca para extremidades, tá? Na massoterapia a gente trabalha com as duas. Na drenagem a gente trabalha, né? A gente muda um pouquinho a nossa linha de raciocínio, tá? Então, o que é a drenagem por si só? É uma técnica, né, pra gente fazer mobilização de tecido conjuntivo. Eu comentei com vocês que o nosso sistema linfático, ele é um sistema muito superficial. Por isso a importância de realizar essa manobra, né, é de uma forma muito superficial. Não é carinho e também não é força. A gente precisa ter um pouco de firmeza, tá? Os movimentos exigem suavidade, lentidão, ritmo, né? Dentro do que a gente falou. Explicamos a história e tudo mais, né? A direção que precisa ser feita, né? Então, a linfa ela sempre tem que ser encaminhada na direção centrípeta, independente se eu escolhi a técnica de Voder ou técnica de Leduc, né? Eu tenho essas duas técnicas aí que eu posso escolher. Vou explicar um pouquinho também, né, sobre cada uma delas para vocês e a gente vai conseguindo acompanhar. Essa direção, ela é sempre feita nesse sentido, centrípeta, tá? De extremidades para regiões cardíacas. Eu preciso respeitar porque o que eu penso? Quando eu vou... Não tem como eu fazer a drenagem de um membro superior, por exemplo, de uma mão, né? E eu tenho um membro inchado, para onde que eu vou drenar ele, né? Vamos pensar de novo. Eu tenho a água, aonde é o meu bueiro? Nos meus linfonodos. Principalmente que eu tenho linfonodo em todo o meu membro superior. Vocês têm um mapinha aí na aula de vocês para acompanhar esses linfonodos. Tenho linfonodos em todo o meu membro superior. Então, o que acontece? Esse meu linfonodo, ele precisa ser estimulado com as manobras que eu tenho dentro da drenagem e, claro, trazer esse líquido para evacuar. Mão inchada, é um exemplo. Para onde eu jogo lixo? Vamos colocar bueiro, né? Aonde é o meu bueiro? Região de linfonodo maior, que é sempre para a parte central. Por isso que a gente trabalha com direção centrípeta, tá? A intensidade também precisa ser respeitada. Precisa ser um movimento lento. Eu tenho aí uma quantidade, né, de linfa que é drenada durante o dia. Em média, por dia eu tenho a drenagem de 2 litros, 2,5 litros, né? É uma quantidade pouca, mas pouca entre aspas, né? É um sistema, meu corpo tá funcionando num organismo, eu tô falando de um organismo normal. Quando a gente coloca, né, um organismo que tá sofrendo uma patologia, aí eu tenho uma outra condição instalada, eu não posso esquecer isso, tá? Então eu obedeço isso, né, essa parte desses princípios aí, o ritmo. Então esses 2 litros, 2,5 litros é drenado em 24 horas. Por isso a importância da gente estar respeitando aí essa manobra sendo feita bem devagarzinho, tá? Nessa intensidade também. Então eu preciso pensar nisso. Eu tenho duas técnicas quando eu falo de drenagem. Eu tenho Voder e eu tenho Leduc, tá? Na técnica de Voder, as duas técnicas trabalham com as bases da drenagem. Em algumas referências literárias, vocês vão achar também falando sobre Godoy, que é uma técnica também bem trabalhada. A gente não vê tanto. O que hoje a gente mais vê na literatura é Voder e Leduc. Abra um parêntese, tá? Que eu trabalho em média de 0 a 100, né? Eu trabalho com 40% de Voder e 60% de Leduc. O que diferencia uma da outra, tá? Eu vou fazer a drenagem de um membro superior. Então, o que eu tenho? Quando eu trabalho Voder, eu tenho a estimulação de um linfonodo e eu trabalho todo o meu membro, tá? Manobras que tem aí, eu tenho 4, 5 tipos de manobras, já descrevo elas para vocês também.
E aí depois nós vamos ter práticas disso, tá, pessoal? Não se preocupem. E aí eu venho drenando nesse sentido. Então eu estimulei, trabalho todo o membro, fiz lá de 5 a 7 repetições de cada manobra, estimulo linfonodos de regiões cubitais, trabalho aí também, e aí eu termino na minha mão, trabalho também. Voder, ela é trabalhada, então eu vou até ler aqui pra vocês do jeitinho que tá? É no slide 11 da aula 4. Eu faço esse deslizamento, tá? Eu começo sempre pela raiz. Então eu estimulei, vim na raiz, comecei. Lembrem que é uma direção centrípeta, extremidades para a região cardíaca. Então eu tenho que fazer nesse sentido, tá? Então eu trabalho nessa linha de raciocínio. Beleza. Tenho duas manobras que eu começo, que é de captação e de evacuação. São duas manobras que eu mostrarei para vocês em aula prática, para como nós vamos estar procedendo aí de um modo geral. Fiz a manobra, tá. Eu tenho quatro tipos em Voder. Tenho círculos estacionários, que é uma manobra. Tenho manobra de bombeamento, que é outra. Tenho mobilização e tenho movimento de rotação ou giratórios. Primeiro que eu preciso entender. O que é Voder? Voder é uma técnica da drenagem linfática que eu trabalho a estimulação do meu linfonodo nas regiões. Eu tô mostrando aqui membro superior, tá, gente? Leiam-se, diga-se de passagem, todo aí membro inferior, tronco também. Estimulei o linfonodo, vim na raiz, trouxe. A água veio pro ralo. Lembra daquele exemplinho que eu sempre falo pra vocês? Ótimo, trabalhei nesse sentido. Essa é Voder, tá? E claro, termino sempre na parte distal do meu membro. Se é membro superior, então eu vou trabalhar todo o meu membro superior. Leduc. Leduc é mais trabalhada porque ela deixa, ela é como se você, eu vou dizer a grosso modo, eu consigo dar mais atenção pro meu membro. Leduc, estimulo o linfonodo e aí o que eu faço? Eu venho, trago, venho, trago, venho, trago. Então eu divido esse meu membro para trabalhar com essa drenagem e dessa forma automaticamente o meu organismo vai ter um resultado melhor. Mas eu não estou dizendo que uma técnica é melhor que a outra, que eu faço uma determinada técnica, só faço uma determinada técnica. Não. Eu estou dizendo para vocês que eu tenho duas técnicas, Voder e Leduc. Leduc é mais utilizada que Voder, por dissipar por dividir esse membro, conseguir uma dissipação mais lenta, né, dessa manobra. É basicamente isso, tá? Então essa é a diferença de uma. Leduc eu tenho 5 tipos de manobras. Círculo com os dedos, círculos com os polegares, movimento combinado, pressão em bracelete, drenagem de gânglios linfáticos, tá? Então as 5 todos eu tenho aí. Bom, eu falei pra vocês 9 até agora. Eu vou explicar cada uma delas em aula prática pra vocês. Não se preocupem, tá? O que eu preciso é que a cabecinha de vocês abra e que vocês entendam o que é, os tipos que tem e os princípios que eu trabalho. Ótimo, fiz isso, vou pro próximo passo, tá? Os efeitos que a nossa drenagem tem também são importantes, né? A gente tá sempre falando, que é estimulação de capilares linfáticos e aí eu ativo produção e renovação de células de defesa. Quando eu falo de células de defesa, eu falo de sistema imunológico. Então, eu posso falar que a drenagem é uma ferramenta para ajudar o meu sistema imunológico. Prof, eu faço drenagem para ter uma boa imunidade? Não, ela é uma ferramenta, é um a mais, é um plus, tá? Aumento do fluxo linfático e da velocidade de filtração da linfa. Claro, a minha manobra ajuda com que isso seja levado, o que é de 2 litros a 2,5 litros por dia. Aqui eu consigo que ela seja de uma forma mais rápida, tá? E aumenta a filtração e absorção do sistema sanguíneo. Então, eu tenho esses 3 efeitos. Quarto, relaxamento no organismo. Eu expliquei para vocês o que o toque faz dentro, né, do meu sistema nervoso. Então, quando eu toco o meu paciente, quando eu vou lá e faço uma manobra nele, automaticamente eu tô ativando as minhas vias sensitivas, responsáveis pelo tato. Ela é uma fibra grande de condução rápida, né? Então, eu consigo levar isso a mais pro meu sistema nervoso. Se eu consigo levar isso a mais pro meu sistema nervoso, o que eu tenho, então, automaticamente? Uma resposta mais favorável pro meu organismo. E aí, eu consigo relaxar um pouquinho, tá? Melhora da nutrição celular e da oxigenação dos tecidos. E
automaticamente aumenta essa quantidade de líquido filtrado e excretado, porque eu acelero essa nutrição, eu aumento esse aporte dessas células e aí meu organismo vai funcionar melhor mesmo, tá? Aceleração do fluxo linfático e, claro, eliminação de ácido lático. Ácido lático é aquela substância que a gente acumula durante o exercício. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma resposta melhor acontecendo no meu organismo, tá? Agora eu tô lá no slide 20, né? Vocês vão acompanhando aí. Indicações. Quais pacientes eu faço? Sempre cito duas situações. Quando fazer a drenagem e principalmente quando não fazer. As contraindicações que eu tenho. Sejam elas absolutas ou relativas, tá? Quando eu faço? Quando eu tenho condições que eu tenho uma parada, uma êxtase capilar e uma formação de edema. Quando eu tenho os linfedemas, que é aquela elefantíase, aquele membro bem inchado, né? Eu também faço. Para os casos de paniculopatia, edemato fibroesclerótica, que é a celulites, eu também faço. Para os pós-operatórios de cirurgias plásticas de um modo geral, prótese mamária, redução mamária, né? Até mesmo uma cirurgia plástica para uma reconstrução, dependendo de uma lesão facial, né? Eu também faço, tá? Insuficiência venosa crônica, também posso fazer a drenagem. Nos casos de obesidade, eu sei que o obeso tem uma tendência maior a ter retenção hídrica, então eu posso trabalhar com isso também e tenho um bom resultado. Nas mastodinias, a mastodinia é aquela tensão que as mulheres têm na mama, devido ao processo de pré-menstruação, né, ovulação, então às vezes tem algumas mulheres que ficam com a mama muito dolorida e pode até ter um pouco de edema. Eu também posso fazer a drenagem. Nos tratamentos para reduzir medidas, que aí a gente escuta bastante falar na parte de estética, né, eu também posso fazer. Tratamentos que trabalham com redução de acne, eu também tenho um bom resultado, tá? Claro que ele não é uma ferramenta única. Eu trabalho com parte de aparelhos, cremes, né? Ácidos, enfim. Mas ele é um plus, ele é um a mais. Tratamentos de acompanhamento gestacional. Grávida tem uma tendência muito grande a estar, né, retenção hídrica. Então, eu também posso trabalhar. Tratamentos anti-estresse, né? E tratamentos para diminuição de olheiras, porque eu aumento esse aporte dessa região e aí eu tenho um resultado muito melhor. Essas são algumas das indicações, tá? Das contraindicações, eu sempre tenho dois casos, as relativas e as absolutas. As absolutas é aquela que eu nunca faço. Por quê? Porque não vale a pena nem o risco. Na relativa, eu ainda avalio. Será que vale a pena? Vou fazer? Não vou? Vou avaliar e daí eu faço. Então, assim, eu preciso pensar nessas duas linhas de raciocínio e daí eu vou ter uma resposta, né? Eu vou ter uma contraindicação para não ter uma possível resposta e para ver quando que isso vale a pena eu fazer ou não no meu paciente, tá? As absolutas são aquelas que eu vou colocar em risco a vida do meu paciente, então não vou fazer, não vale a pena. Quando? Neoplasias, insuficiências cardíacas descompensadas, insuficiências renais crônicas, inflexões, tromboses, síndrome do seio carotídeo, que é uma alteração cardíaca, né? E não vale a pena eu fazer. Tuberculose, febre. Febre a gente nunca faz, na verdade, em conduta nenhuma na fisioterapia, né? E as relativas, quando eu avaliei e vi que o benefício é maior que o risco. Neoplasias tratadas, cardiopatias gerais, diabetes, hipertensão, alterações de tireoide, alteração de pressão, no caso a hipo. Avalio e vejo se vale a pena. Tem paciente que não vale a pena porque não tá se sentindo bem. Mulheres que têm um fluxo menstrual muito alto, elas não estão se sentindo bem. Não adianta você querer fazer. Muitas pacientes optam mesmo por não resolver o procedimento, tá? Asma, bronquite, então nesses casos eu vou avaliar. Sempre eu avalio o contexto do meu paciente e vejo quando fazer ou não fazer. Agora, meu paciente teve câncer há 20 anos. Posso fazer? Pode. Tá controlado, tá tratado, tá tranquilo. Aí eu consigo, de um modo geral, dar esse suporte pro meu paciente, tá? Essa é a nossa aula 4 sobre princípios da drenagem linfática. Dúvidas, nós vamos nos encontrar pessoalmente e eu vou saná-las com vocês. E eu espero, de um modo geral, ter ajudado um pouquinho. Não deixem de fazer essas atividades do portal. Continue, nós não estamos de férias, nós estamos numa condição atípica. Façam asepsias de mãos, né? Não saiam de casa, cuidado com o coronavírus, tá bom? Um beijo, tô com saudade de vocês.